coração te exaltar. Com ações de graças e hinos de louvor, a ti nos achegamos com temor. Reconhecemos que tu és Senhor. Eleitos em amor e separados para o teu louvor. Somos o teu povo, ovelhas de tuas mãos. És nossa esperança e galardão. Em ti nós encontramos salvação. Toda glória, toda honra sejam ao Senhor. Deus bendito, tu és digno, teu é o Meus irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesta quarta-feira. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos, no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Pai bendito, pedimos a tua graça, pedimos, Senhor, a tua bênção neste momento que vamos estudar a tua palavra, que nós possamos de fato ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus que oramos. Amém. Nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo exorta os crentes a se prepararem para o encontro com Cristo, seja na morte ou seja no dia do Senhor. Somos exortados aqui a nos prepararmos para o encontro com Jesus, a nos prepararmos para o regresso de Cristo. Uma vez que fomos convertidos, batizados, fizemos a nossa profissão de fé, nós devemos estar sempre preparados para o encontro com Jesus Cristo. E a questão é, você está pronto para ter um encontro com Cristo? Você está
pronto para ter um encontro definitivo com Ele? Se Ele voltasse hoje, se Ele regressasse agora, você estaria pronto para estar com o seu Mestre? Neste texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos fala então sobre isso, nos fala como devemos nos preparar para o dia de Cristo. E nós podemos destacar aqui 4 palavras ou 4 pontos importantes nesta mensagem. 4 palavras importantes são o tempo, o despertamento, o dia está perto e os nossos deveres. Então vamos começar aqui com o primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós devemos conhecer o tempo, devemos conhecer o nosso tempo, se queremos estar preparados para o dia do Senhor. Veja aí o capítulo 13 de Romanos, o versículo 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. No original, a expressão conheceis o tempo, ou conhecemos o tempo, pode ser traduzida como sabemos que os dias são críticos. Queridos, como cristãos, nós temos discernimento do tempo no qual nós vivemos. São dias críticos estes, dias de muitos pecados. São os últimos dias, dias que antecedem o regresso de Jesus. Neste tempo nós temos 2 opções. Ou nós vivemos como o mundo, ou nós vivemos como cristãos. Quando me refiro a viver como o mundo, não estou me referindo às pessoas ou ao planeta, estou me referindo ao sistema de valores que domina o nosso tempo. O sistema de corrupção, de fofocas, de julgamentos precipitados, de mentiras, de injustiças sociais e judiciais. Ou seja, este mundo tem um sistema de valores que enoja. E quem estiver vivendo neste sistema de valores mundano não estará preparado para o dia de Cristo. Nós precisamos, queridos, discernir o tempo para não vivermos no pecado. Precisamos estar vivendo em santidade, consagrados de fato ao nosso Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, ou o primeiro ponto que nós temos aqui, é que nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com Jesus, discernindo o tempo. E nós sabemos que a maneira de fazermos isso é através da oração e através da palavra, porque através da oração nós temos comunhão com Deus e através da palavra nós somos orientados, somos direcionados por Deus em relação ao nosso tempo. Mas o apóstolo Paulo nos diz aqui ainda uma segunda coisa. Nós precisamos despertar do sono. Veja ali o capítulo 13, versículo 11. Ele diz, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Paulo diz que muitos, embora conheçam a palavra, embora conheçam o tempo, estão dormindo. Eles precisam ser despertados, ou melhor, precisam de um despertamento pessoal, precisam acordar para não dormir mais. A vida cristã, queridos, não é teoria, a vida cristã é prática. Muitos ouvem a palavra e vão dormir, quando deveríamos ouvir a palavra e praticá-la. Deveríamos ouvir a palavra e viver por ela. Próximo da sua partida, no jardim do Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos para orarem, mas eles dormiram. Eles dormiram quando eles deveriam estar orando. Buscando acordá-los, Jesus lhes disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Naquela mesma noite, Jesus foi preso e todos os seus discípulos o abandonaram. Por quê? Porque eles não estavam fortalecidos em espírito. O tempo, queridos, é crítico e muitos estão dormindo, como os discípulos estavam dormindo naquele dia. Muitos estão dormindo quando devem, na verdade, estar orando. Os que estão dormindo precisam acordar para que não caiam em tentação. É preciso fortalecer o espírito nestes dias. É preciso fortalecer o espírito em detrimento à carne. Então o apóstolo Paulo nos exorta a respeito disso. Precisamos despertar do sono. Muitos precisam despertar do sono. Em terceiro lugar,
O apóstolo Paulo nos diz aqui que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Veja o capítulo 13, a partir do versículo 11, o finalzinho do versículo 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Paulo nos diz aqui algo simples, mas algo que deve nos fazer refletir. Cada dia que passa, a vinda de Jesus fica mais próxima. Ela está mais próxima hoje do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, ou seja, este tempo, esta noite, este tempo de trevas está chegando ao fim e um novo dia está chegando à luz, ou seja, o reino de Deus ele está chegando. E a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois esta também foi a mensagem de Cristo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, se for necessário. Se alguém ainda está vivendo mergulhado no pecado, é preciso que se arrependa, que entregue a vida a Cristo. O fato, queridos, é que nós devemos ter a consciência de que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Com isso, Paulo quer nos exortar a respeito de pelo menos duas coisas. Primeiro, nós precisamos ter hoje um compromisso maior do que ontem. Nosso compromisso hoje deve ser maior do que o compromisso que assumimos no dia do nosso batismo, da nossa profissão de fé. O cristão deve amadurecer, o cristão deve crescer, o cristão deve progredir em fé. Mas também isso significa, esses versículos nos dizem que nós devemos estar atentos. É preciso perceber que Deus está trabalhando para que este mundo chegue ao fim, este mundo de trevas chegue ao fim. Deus está trazendo um novo tempo para aqueles que creem em Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz aqui com todas as letras: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Em quarto lugar, meus irmãos, nós vemos aqui que diante da vinda iminente de Cristo, a igreja tem os seus deveres. E Paulo traz aqui à igreja 5 deveres. 5 deveres. Primeiro dever, devemos deixar as obras das trevas. Veja o capítulo 13, versículo 12. Deixemos, pois, as obras das trevas. Devemos deixar as obras das trevas. Obras é trabalho, é serviço. Vamos, queridos, deixar de fazer a vontade do pecado. Vamos deixar de fazer as obras das trevas. Vamos deixar de trabalhar para o pecado. Vamos deixar de entregar os nossos membros a serviço do pecado. O cristão não deve mentir, não deve roubar, não deve adulterar. O cristão não deve viver em desobediência a Deus, sendo dirigido dessa maneira desobediente pelas trevas. Mas a segunda tarefa do cristão é se revestir das armas da luz. Devemos deixar as obras das trevas e devemos nos revestir das armas da luz. Veja ali o versículo de número 12, o finalzinho. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Revestir-se da armadura da luz, ou revestir-se das armas da luz. Um soldado não deve dormir, mas deve estar pronto para a batalha, sempre vestido da sua armadura, sempre empunhando as suas armas. E assim deve ser o cristão. Nós estamos numa batalha espiritual. Não devemos relaxar. Devemos estar sempre prontos para a batalha, revestindo-nos das armas da luz. Como fazemos isso? Orando, lendo a Bíblia, testemunhando, pregando a palavra, santificando-nos e obedecendo a Deus em todas as coisas. Queridos, terceiro ponto aqui, nós devemos andar dignamente como em pleno dia. Esse é um dever nosso.
Veja ali o versículo de número 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. O cristão deve andar dignamente, ou seja, o cristão não deve ser pego no pecado. O cristão não deve ser apontado pelo mundo como alguém que vive como vivem os mundanos. Nós devemos viver de maneira diferente. Em geral, as coisas erradas, elas são feitas à noite, às escondidas. Não queremos que ninguém saiba, que ninguém veja, que ninguém nos repreenda. Mas Paulo diz, então, que devemos andar dignamente, como em pleno dia. Como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em impudícias, impudicícias. Isso significa, o significado dessa palavra é excessos sexuais e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Temos aqui uma lista de obras da carne, não uma lista completa, mas uma lista das obras da carne, nas quais nós não devemos viver. Então, queridos, é nosso dever deixar as obras das trevas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é nosso dever revestir-nos das armas da luz. Em terceiro lugar, é nosso dever andar dignamente, como em pleno dia. Dessa maneira, nós honraremos a Cristo, honraremos o Evangelho e não envergonharemos o Evangelho e poderemos testemunhar de maneira de cabeça erguida. Mas é um quarto dever nosso, um quarto dever que temos, é nos revestirmos de Cristo. Veja ali o versículo de número 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É interessante essa expressão. Revesti-vos de Cristo, ou seja, vistam-se de Cristo. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós que somos chamados cristãos devemos ser verdadeiros imitadores de Jesus. Como seremos verdadeiros imitadores de Jesus? Como vamos nos vestir de Cristo? Olhando para os evangelhos, olhando para o Novo Testamento e vendo como era Jesus. Conhecendo Jesus, seremos cada dia mais como Ele é, como Ele foi. Mas, queridos, para sermos como Ele, precisamos conhecê-lo, precisamos ter intimidade com Ele, precisamos andar com Ele. Esse é um dever nosso. E um último dever nosso é a santificação. Veja o final do versículo 14. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que Paulo está dizendo é, não alimente os desejos da carne. Paulo está dizendo aqui para não fazermos provisão aos desejos da carne. Veja, queridos, o cristão não deve fazer provisão aos desejos da carne. O que Paulo quer dizer é, não alimente o fogo com a madeira. Muitos cristãos, além deles não fugirem do pecado, eles alimentam o pecado. Eles buscam ocasiões para satisfazerem os desejos da sua carne. Como alguém pode fazer isso? Veja, meus irmãos, perceba o tempo em que nós vivemos. Quando você vê novelas, o que você faz? Você não faz provisão para os desejos da sua carne? Quando você vai a lugares ou ambientes nos quais reina o pecado, dessa maneira, você não está fazendo provisão aos desejos da sua carne. Veja o que Paulo diz, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos seus desejos. Nós não devemos brincar com o pecado, porque brincar com o pecado, aquele que brinca com o pecado não escapará dele, não escapará dele. É como brincar com uma serpente venenosa. Ninguém vai escapar da mordida desta serpente venenosa, brincando com ela. Conclusão, queridos. Conhecemos o tempo,
sabemos que o dia está próximo, sabemos que encontraremos o nosso Senhor. Se morrermos, o encontraremos. Se Ele vier hoje, o encontraremos. Contudo, queridos, o conhecimento disso é inútil se Ele não nos levar à ação. O conhecimento de que Jesus está voltando deve, em primeiro lugar, nos despertar do sono. Tem que haver um despertamento. Em segundo lugar, deve nos levar a uma vida de santificação, porque o Cristo que está vindo é santo. Em terceiro lugar, deve nos levar a fazermos as obras de Deus. Em quarto lugar, deve nos levar a uma busca cada vez maior de intimidade com o Senhor Jesus. Dessa maneira, então, nos revestiremos ou nos vestiremos dele e glorificaremos o seu nome. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Pai querido, temos conhecimento, temos discernimento do tempo, mas rogamos ao Senhor, aqueles que estão dormindo, rogamos ao Senhor que os desperte, que eles busquem esse despertamento. Aqueles que estão vivendo, Senhor, ainda na carne, no pecado, que eles busquem o despertamento, Pai, que eles deixem as obras das trevas, que eles se revistam das armas da luz, para a glória, ó Deus, do teu nome. Nós rogamos a Ti, ó Pai, que os membros desta igreja não vivam na prática do pecado, mas que eles sejam revestidos de Cristo e assim testemunhem do Teu nome e glorifiquem o Teu nome em todo lugar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Escute este hino, e este hino edificante, este hino que fala a respeito da volta de Jesus. Vem do céu o Salvador, com poder e majestade, anjos traz ao seu redor. Vem glorioso, Cristo eterno vencedor.